Que em nome de Jesus, que eu sei que virão muitos desafios pela frente. Tudo isso que a gente presenciou é só o começo. Eu queria muito chegar aqui e dizer assim, ó gente, esse momento de crise que o Rio Grande do Sul está passando, na verdade é pontual só para o Rio Grande do Sul e não vai acontecer mais. Eu não posso fazer isso, porque a palavra não me permite fazer isso. A gente sabe, a gente não é mais criança, a gente não é mais menino. A gente está vivendo os últimos momentos da igreja sobre a terra. E o Senhor vai permitir o balançar das estruturas para que as pessoas parem de olhar para si e comecem a olhar para o alto. E os sinais do fim do mundo têm acontecido. O Rio Grande do Sul já teve algumas enchentes, mas igual a essa nunca teve. Nessa proporção de acabar com o estado inteiro, mais de 400 cidades sendo atingidas pelas águas. Muitas pessoas, quase 100% do estado sendo remexidos, balançados por Deus, para que eles possam estar olhando não mais para si, mas olhando para o alto. Uma das coisas que marcou a gente na viagem, que quando a gente estava chegando próximo ao Rio Grande do Sul, ainda a gente não estava no Rio Grande do Sul, mas a gente estava bem próximo. Eu comentei até com o Arlindo, que estava comigo no carro, começou a fechar o tempo, estava sol. Daí quando a gente começou a se aproximar do Rio Grande do Sul, começou a ficar um céu assim, se fechou, virou noite. Daí quando a gente estava para entrar no Rio Grande do Sul, já próximo ao Rio Grande do Sul, alguns quilômetros para entrar, já estava um pé d'água. É como se Deus tivesse demarcado aquele estado para que nesse momento ele balançasse. Mas não vai acontecer só com o estado do Rio Grande do Sul, vai acontecendo com as nações. A gente está vendo desgraça acontecendo todo o tempo. E mais do que nunca a gente tem que estar preparado para esse momento. A gente entender que nós estamos vivendo no final, preparando as nossas vidas e se colocando à disposição do Senhor para servir ao Senhor, aprendendo a lidar com situações difíceis, porque virão, e a gente poder estar preparado para viver crises que pode acontecer. Tem pessoas que estavam lá, que a gente conversou, que uma semana, 10 dias antes, nunca imaginava na vida dela que era aquilo que ela ia presenciar. Alguns dias depois, é a casa dela totalmente destruída e ela sem lugar para morar, com a roupa do corpo. Então eram pessoas que nunca imaginavam na vida viver uma situação assim, mas que aconteceu. E que pode acontecer. E vai acontecer com muita gente, porque o Senhor tem pressa. E a gente precisa levar a palavra para aquelas pessoas e que elas possam ter entendimento que nós precisamos, o que vale a pena nessa vida não é juntar riquezas, mas é a gente estar preparado para o momento em que o Senhor nos chamar, ou o dia que o Senhor vir para buscar a sua igreja. Amém? E Deus colocou no meu coração, diante de tudo que a gente presenciou, que a gente viveu, que é muita coisa, muita coisa. Foram dias que com certeza vai ficar gravado no nosso coração. Mas eu aprendi muitas coisas vendo a maneira em que as pessoas estavam vivendo diante de uma crise. E Deus ministrou comigo quais são as atitudes que nós precisamos tomar, que a gente precisa ter quando a gente enfrenta uma crise. Você tem que estar preparado para uma crise. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite e você está passando por uma crise. Talvez Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você pudesse olhar para a vida e para a crise que você está vivendo, para a dificuldade que você está vivendo de forma diferente, com os olhos do Senhor. Então eu queria dizer aqui de algumas coisas que Deus foi ministrando ao meu coração, não só nessa experiência, mas ao longo da vida, diante de crises que nós estamos sujeitos a passar, e que a gente tem que estar preparado para que a gente não abandone a nossa fé. Amém? Então a primeira coisa que Deus falou comigo é que antes de qualquer coisa, diante de uma crise, você precisa pensar antes de agir. De verdade. Antes de você tomar qualquer tipo de atitude, você deve parar e buscar a sabedoria do alto para que você tome a decisão certa.
Quando a gente toma diante de uma crise, uma decisão no impulso, a probabilidade de você errar na decisão que você está tomando, ou na ação que você está tomando, é muito grande. Então, primeira coisa, aconteceu alguma coisa que desestruturou você, pense antes. Pense. Não vá agindo da maneira querendo resolver as coisas com a força do seu braço. Busque sabedoria do alto, para que você possa tomar as decisões certas diante da crise. Em Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você está buscando ter atitudes de sabedoria diante da crise, quem é a fonte da sabedoria é o Senhor, é Deus. Então, antes de qualquer coisa, não reaja, busque sabedoria da parte de Deus, qual a atitude que você vai ter, que você vai tomar. Tem algumas pessoas que estão aqui comigo, que já fizeram um curso comigo, Vida Abundante, e tem uma turma que a gente paralisou por 2 semanas, mas a gente vai recomeçar agora na quarta-feira. E uma das coisas que é ministrada no curso, que eu já ministrei aqui na igreja também, só para relembrar a igreja, é aquela regra 10-90. 10% é aquilo que te acontece, 90% é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. 10% foi enchente, perdi tudo. 90%, qual vai ser a minha atitude diante dessa perca que eu tive? 10% talvez é o que aconteceu que gerou uma crise em você, em alguma área da sua vida. E talvez você está aqui em crise, como eu disse. Mas 90% é a maneira que você vai reagir a essa crise. E esses 90% você precisa dar um passo de sabedoria. Então busque sabedoria do alto, para que você não venha a errar nas suas atitudes diante de uma crise. Amém? Segunda coisa, o luto é necessário, mas precisa ter um fim. Diante de uma crise instaurada, talvez você vai chorar por aquilo, e está tudo bem você chorar. Talvez você vai honrar pela crise que você está vivendo, ou pelo aquilo que aconteceu, e está tudo bem você honrar de dor, porque algo aconteceu e que desestruturou você. Mas o choro, ela tem tempo para acabar. A palavra de Deus em Salmos 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente presenciou isso. Tem casas que nós entramos, que o momento de luto, porque já fazia 21 dias que as águas estavam encobrindo as casas. Gente, quando a gente fala encobrir, é ficar até o teto. E tem casas que nem aparecia o teto, que a água subiu acima do teto. Então é encobrir tudo, literalmente. A casa foi danificada como um todo. Só que já fazia 20 e poucos dias, eu acho que eram 21 dias que tinham acontecido quando a gente chegou. Tem algumas pessoas, algumas casas que a gente foi, que apesar de ser muito triste, e a gente ali auxiliando, e o que a gente notou é que em boa parte das casas, os homens não estavam presentes na casa. Geralmente eram as mulheres tentando empurrar sofá para fora, armário, porque os homens, alguns deles, estavam tentando voltar ao trabalho, ou tentando buscar uma solução para aquilo que estava acontecendo na casa. Mas algumas pessoas que a gente visitou, ela já tinha passado por esse processo do luto. Então, apesar da desgraça que ela estava vivendo e vendo a gente jogando todas as coisas para fora e jogando para o lixo para fora, apesar de tudo isso, ela estava já no processo de conformar com a desgraça que ela estava vivendo, porque o luto já tinha passado. E agora ela estava tentando levantar a cabeça e se reerguer para que ela pudesse reconstruir tudo aquilo que foi perdido. E assim deve ser com a gente. Então o choro, você pode chorar por uma perca, por uma crise que foi instaurada na sua casa, na sua família, ou talvez em você mesmo. Mas você não pode permanecer no luto. O luto tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Amém?
Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu separei um outro texto que remete a isso, que eu já ministrei aqui também aqui na igreja, você já ouviu, que foi quando Moisés morreu, e Moisés ele chega e entrega uma palavra, e ele diz assim: Moisés, meu servo é morto, agora levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus ele vem e ministra ao coração daqueles que estavam enlutados diante de uma perca de um líder que havia morrido. Então o choro já tinha passado, agora não é mais ficar chorando, agora é levantar a cabeça e ir para frente e terminar a missão que Deus tinha confiado para eles. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa entender isso. Esse momento de crise, ele vai passar, mas para que ele passe, você precisa virar a página do luto. Amém? Em nome de Jesus. Terceira coisa, atitude na crise. Busque tirar algum proveito positivo do momento triste em que você está vivendo. Quando a gente entrou em algumas casas, a palavra que o Senhor me deu, e os meninos viram que eu repeti essa palavra algumas vezes, foram palavras diferentes, mas em algumas casas se repetiu essa palavra. E eu confesso que eu relutei com Deus para ministrar essa palavra. Porque pensa você num momento de crise, onde você perdeu todas as coisas, você está vivendo assim a pior situação da sua vida que você nunca sonhou viver, um pesadelo. Daí chega uma pessoa e entrega uma palavra para você dizendo assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Então no momento de crise, se chegar e dizer assim para uma pessoa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente está inserido na crise, é difícil a gente entender esse versículo. Mas mesmo na crise, a gente precisa entender que é só um momento. E que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, a gente vai tirar algumas coisas boas que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas. Tem para uma mulher, para uma família que a gente estava lá e tinha um menino bem novo, de uns 15 anos, 14 anos, que foi na casa que nós encontramos os animais mortos. E quando a gente foi orar, eu falei esse versículo para eles, e eu disse para eles: olha, eu não sei, mas eu já posso ver uma coisa. Esse menino que é teu filho, ele está preparado para tudo. A base que ele está tendo aqui, diante dessa luta que vocês estão enfrentando, vai transformar a vida dele. Ele vai conseguir enfrentar qualquer situação da vida, diante do momento em que ele está passando com apenas 15 anos. Ele está tendo uma faculdade intensiva de alguns dias, diante de tudo aquilo que ele está presenciando. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender no momento da crise, mas existem algumas coisas positivas que a gente vai carregar diante do momento triste que nós vivemos. E eu tenho certeza que você tem coisas boas diante de momentos difíceis que você passou, e que talvez hoje você traz a lembrança para que você possa superar momentos ainda mais difíceis que virão. Então, em nome do Senhor Jesus, guarde isso no seu coração, que você possa tirar coisas positivas, e que você não murmure, que você possa olhar para a situação, chorar pela situação, ter o luto da situação, mas já começar a criar uma expectativa daquilo que Deus vai fazer diante do caos que foi instaurado. Que você não lamente e murmure. A murmuração, a gente conhece a palavra, você conhece a palavra, levou o povo de Deus a caminhar durante 40 anos no deserto. Olha só o que trouxe de malefício para o povo, porque no lugar deles agradecerem ao Senhor, diante do livramento que eles tiveram e do provimento de Deus, mas vivendo no deserto, fez com que uma viagem de alguns dias se transformasse em 40 anos. Então, em nome de Jesus, que você não murmure, e que você possa ver que apesar que Deus, Ele não faz o mal, a Bíblia deixa claro isso, mas Deus permite que isso pudesse acontecer para dar um chacoalhão em todo mundo. Eu lembro aqui de Jó, que quando Jó passou as suas dificuldades, suas lutas, ele buscou respostas.
E ele não conseguia entender aquilo que estava acontecendo com ele diante de situações tão difíceis que ele estava vivendo. E quando você lê o livro de Jó e chega no finalzinho, Jó entende o porquê. Ele tira uma coisa boa de uma crise que foi instaurada na vida dele, aonde ele perdeu os bens, onde ele perdeu os familiares, onde ele perdeu os filhos, aonde ele perdeu os seus amigos, aonde ele perdeu as pessoas que eram mais importantes para ele e todos os seus bens. E a Bíblia diz que no final ele entende, ele vê algo positivo diante de tudo isso, de uma frase em que Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó para trazer Jó para uma maior intimidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa sempre entender que existe coisas boas mesmo quando nós estamos no caos. Se Deus permitiu, de alguma forma Ele quer nos ensinar algo. Aproveite esse tempo de crise para você aprender algo para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mais um, entenda qual é a sua responsabilidade diante da crise instalada. Qual é a sua contribuição para que pudesse acontecer essa crise? Porque quando a gente está na crise, geralmente a gente vai tentar transferir a responsabilidade. Você vai nunca aceitar a responsabilidade do algo que aconteceu, mas você sempre vai ter um motivo para você jogar nas costas de alguém. Isso faz parte do ser humano, mas que infelizmente não pode ser uma prática nossa, porque se você transfere para alguém, você não vai aprender. Você vai continuar cometendo os mesmos erros. Em algumas casas que a gente foi, todos colocaram a culpa no governo, muitos colocaram a culpa na companhia de água. Mas quando a gente vai olhar pelos verdadeiros culpados, a gente vai ver que é as pessoas como um todo, que foram morar num lugar onde não era lugar para eles serem habitados. Na verdade, era um lugar onde quem habitava naquele lugar era a água só estava voltando para o seu habitat natural. São Leopoldo, onde a gente foi, ele fica abaixo do nível do rio. O rio está acima do nível da cidade. E eles construíram uma barragem para que ali pudessem habitar nesse lugar. Choveu muito, a água ultrapassou a barragem, infiltrou, ela rompeu. Quando ela rompeu, em 2 horas, a água que batia na canela estava batendo a 2 metros, 3 metros de altura. Mas eles tomaram o lugar da água. A água só estava voltando para o seu fluxo normal. Tem pessoas que perderam tudo porque foram elas negligentes. Porque na sexta-feira, quando estava para acontecer, e aconteceu no sábado isso, um dia antes do Dia das Mães. Então, quando estava para acontecer, na sexta-feira, foi avisado toda a população que era para eles pegarem o que tinha, enfiar num carro e sair das casas. Era para eles poderem desocupar o mais rapidamente o lugar. E se tinha alguma coisa de valor que eles precisavam guardar, que era o momento de pegar, guardar e sair fora, porque a água ia estourar, a barragem ia estourar e a água ia inundar toda a cidade. Todos os lugares que nós fomos, eles disseram que apesar de terem ouvido isso, não acreditaram. Perderam carros, muito carro, que ao meu entendimento não tem nem como ser aproveitado. 21 dias debaixo da água. Perderam coisas de valor que poderiam ser aproveitado. Pessoas perderam a vida que poderiam ser poupadas, porque não creram. Então a gente precisa trazer também a nossa responsabilidade diante da crise que foi instaurada na nossa vida. Talvez você está passando por um momento de crise e a tendência é você se isentar de toda a responsabilidade e colocar essa responsabilidade na vida de alguém ou de alguma situação. Mas em nome do Senhor Jesus, que nesse momento de crise que você venha passar ou que você está passando, que você possa entender qual é a sua responsabilidade nessa crise. Porque só assim você vai aprender, amém? Só você assumindo a responsabilidade é que você vai conseguir verdadeiramente, você vai conseguir compreender. Mais um, seja resiliente. Desistir
não é uma opção. A gente falou isso para muita gente. Eu estava lá, nós dormimos algumas noites na brigada da Polícia Militar, lá em São Leopoldo. A gente estava dormindo nas primeiras noites, as 2 primeiras noites a gente dormiu em Canela, mas era na distância de 2 horas de São Leopoldo. A gente perdia 4 horas na estrada, e é uma serra onde o asfalto estava cedendo. Tinha lugar que só passava um carro, porque tinha desbarrancado, é uma serra. Então, além do perigo, porque estava chovendo, ainda a gente perdia 4 horas do nosso dia que nós poderíamos estar abençoando alguém. E a gente pediu para que visse um lugar para que a gente pudesse estar dormindo, nem que seja em qualquer lugar, mas que a gente pudesse dormir lá. E eles conseguiram para a gente na brigada. E uma das noites, eu saí do quarto e fui conversar com uma pessoa que estava cuidando, porque lá também era um centro de distribuição de alimentos, de materiais de limpeza. E tinha um soldado, ele não estava fardado, mas ele estava responsável de estar cuidando dali naquela noite. E eu fui conversar com ele. E esse soldado, ele começou a abrir o coração para mim diante do que tinha acontecido com ele. Ele perdeu o carro. A família dele, os pais dele, com 75 anos de idade, perdeu tudo. Agora imagine, o anjo citou um homem de pouco mais de 60 anos. Agora imagine uma família, um casal de 75 anos recomeçar e debilitado. Os irmãos dele perdeu tudo. O filho dele, que tinha uma casa também no mesmo bairro, perdeu tudo. A família inteira perdeu tudo. E ele, abrindo o coração, com os olhos assim lacrimejando, ele falou assim que quando aconteceu, ele levou a família dele para um lugar seguro, na casa de um parente em outra localidade. E ele falou para a esposa que ele ia para o quartel, porque ele poderia ter pedido licença para poder cuidar da família, mas ele falou que ele não tinha condição emocional para poder estar ali, que ele tinha que estar no quartel. E ele resolveu ficar ali no quartel. Ele ia só final de semana para ver a família. Ele estava dormindo e estava ali tempo integral no quartel. Daí ele abriu o coração para mim e disse assim: pastor, gente que é militar, principalmente a gente tem um problema sério, porque na verdade eu tenho uma arma que eu carrego na minha cintura. E quantas vezes, desde o dia que aconteceu até agora, eu olhei para aquela arma e eu até coloquei a mão na arma para que pudesse dar fim na minha vida. Desistir. Daí eu entreguei uma palavra para ele. E desistir não é uma opção. Diante da crise que foi instaurada, em nome do Senhor Jesus, que venha um renovo sobre a sua vida, para que você possa, a partir de agora, pegar isso como uma lição, um crescimento na sua vida, na vida da sua família, e que você possa ver o agir de Deus em todas as coisas. Levanta a cabeça em nome do Senhor Jesus, não olha para baixo, olha para cima, olha para Deus, e você vai conseguir. E eu tive um momento muito especial com ele, porque às vezes nos momentos de crise, a opção que o diabo coloca, e ele se aproveita disso, é a desistência, é a gente jogar a toalha, é a gente desistir. Daí eu pude falar para ele um versículo que você conhece, porque eu já ministrei aqui por várias vezes, em contextos diferentes, mas várias vezes, que é Romanos 8:37. Diante de todas essas coisas, sou mais que vencedor por aquele que me amou. Eu sou mais que vencedor. Quem é o mais que vencedor? O vencedor que chegou primeiro. O mais que vencedor é aquele que não desiste nunca. Então, em nome do Senhor Jesus, que diante de uma crise, que você tome isso como uma verdade na sua vida. Não é para você jogar a toalha, não é para você desistir, porque desistir não é uma opção. Amém? Mais um. Foque nas promessas do Senhor e na recompensa que teremos depois que a crise passar. Quando a gente estava na escola, a gente estava falando com as diretoras, né? E dava dó demais, porque a gente jogou os trabalhinhos da escola, das crianças. Era dia das mães, ia ser dia das mães, então tinha sobrado algumas coisas de presente que eles iam entregar para as mães, e a gente teve que jogar tudo aquilo fora. Tinha o nominho das crianças em sacolas que estavam penduradas assim em cada salinha, que deve ser o trabalhinho das crianças, que estavam cheios de barro, sujo, que a gente só teve que pegar e jogar fora.
Daí quando a gente foi se reunir para poder orar com as pessoas que estavam ali, que faz parte da direção da escola, eu disse para ela, falei assim, ó, hoje você vê aqui, você vê só desgraça. Você só vê isso, ó, catástrofe. Mas vira a lente do óculos hoje, começa a ver essa escola aqui, em nome do Senhor Jesus, ela totalmente restaurada. Começa a ver a escola aqui, talvez vocês tinham um monte de precariedade, imóveis, que talvez vocês não tinham coragem, não tinham recurso para trocar, mas pela fé o Senhor vai dar um móvel novo, uma escola nova, que Deus vai, em nome de Jesus, trocar toda a estrutura que existe aqui, e daqui a pouco a gente vai ver essa escola melhor do que ela era. Por quê? Porque a gente precisa estar sempre olhando para frente. Eu sei que na crise é difícil, porque às vezes a gente não vê nem saída, mas a gente precisa startar em nós o botãozinho da fé, para que a gente possa olhar para frente com os olhos da fé, a gente se vê no futuro vivendo uma transformação e longe da crise. Então, em nome de Jesus, que se você estiver passando por uma dificuldade, que você possa não focar na crise, mas você possa focar na recompensa e nas promessas do Senhor que vai ser cumprida em nome do Senhor Jesus. Amém? Em Hebreus 11:1 diz que ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é a gente olhar para frente sem viver, mas olhar como se estivesse vivendo lá na frente. A gente conseguiu ultrapassar o limite do tempo. É como se a gente estivesse tirando uma fotografia do futuro, e a gente vendo um futuro onde as promessas do Senhor estão se cumprindo na nossa vida. Amém? Em Samuel 17:26, Davi passou por uma dificuldade, e da mesma forma Davi também ministrou ao coração de cada um deles, falando também, abençoando eles, dizendo sobre a recompensa. Tinha um gigante que ele tinha que derrubar, e o que deu força para que ele pudesse enfrentar aquele tempo de crise e matar aquele gigante foi a recompensa. Em Isaías capítulo 1, do verso 3 a 5, da mesma forma, tem uma palavra, eu não vou ler todo o texto, mas tem uma palavra aqui que descreve quando Deus começa a falar, quando Deus começa a ministrar após a morte de Moisés e começa a mostrar que existe uma vida, existe uma promessa a ser cumprida, mesmo diante da crise. Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, foque nas promessas, foque na recompensa. E por último, deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Em Salmo 125:1, você conhece esse texto, e a gente tem canções que falam sobre ele. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Então, que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa depositar a nossa total confiança no Senhor. E o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Ele vai poder tirar a gente da crise, para que a gente possa viver as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar para você ficar de pé, para a gente orar. Em nome de Jesus. Eu não sei como que você está aqui, mas aqui tem 7 dicas, que em nome de Jesus, o Senhor vai ministrar ao seu coração. Esse esboço dessas 7 coisas, vou colocar no grupo da igreja, para que você possa ainda refletir sobre elas, e que você nunca se esqueça, que quando for instaurada uma crise, você possa lembrar desses 7 ensinamentos, que com certeza vai ajudar você a superar esse momento de crise. Jesus deixou claro na sua palavra que a gente teria aflição, mas Ele deixou também uma fórmula para que nós pudéssemos mudar tudo isso. Ele disse que nós precisamos ter ânimo. Então a gente vai passar por aflição. Então lutas acontecem na vida de qualquer um, de qualquer cristão, seja ímpio, seja cristão verdadeiro, autêntico, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. As coisas acontecem. Teve gente que é cristão, temente a Deus, teve sua casa inundada.
Teve gente que não professava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E tem muito misticismo nas casas que a gente visitou, em algumas casas. Muito. Então a gente vê que são pessoas que não professam a mesma fé que a gente. E a casa foi inundada também. Mas a diferença é a maneira em que nós nos comportamos diante da crise. Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na eternidade. Amém? Pode vir crise, pode vir dificuldade, pode vir luta, pode for o que vier. Que a nossa esperança sempre possa estar pautada na eternidade. Num Deus Todo-Poderoso que nos ama de tal forma que Ele deu seu Filho, para que através dele a gente pudesse ter a certeza da salvação. E as coisas daqui desse mundo, eles vão, vêm, há momentos alegres, felizes, crises, mas em nome do Senhor Jesus, a nossa esperança tem que estar sempre nele, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você pudesse agora refletir sobre a sua vida. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu usei aqui o contexto daquilo que nós vivemos lá no Rio Grande do Sul. Mas talvez o teu contexto é um contexto diferente. Talvez o que você está vivendo hoje, você está vivendo uma realidade diferente, mas está diante de uma crise. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus tem promessas para ser realizadas na sua vida, mas depende de como você reage. Para que você possa, em nome do Senhor Jesus, diante da crise, vivenciar um milagre, você precisa levantar a sua fé. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Talvez a tua confiança estava nos homens, talvez a tua confiança estava na força do seu próprio braço. Talvez a sua confiança estava em situações que você almejava vivenciar. Mas o Senhor vem aqui hoje, e Ele é fiel, porque Ele está nesse lugar, e vem dizer para você que a sua confiança não tem que estar em nada disso, mas você tem que botar a sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. E eu queria orar especificamente por você, que talvez está vivendo um momento de crise. Talvez não na dimensão que aqui foi narrada e usada como ilustração para a mensagem, mas talvez você lá no seu secreto, você está enfrentando um momento de crise. Talvez até mesmo sem saber o que caminho a ser trilhado. Eu queria orar com você, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. E que você desse agora, em nome de Jesus, um passo de fé. Com os olhos fechados, não é para ninguém ver você, mas para que você dando um passo de fé, você possa levantar sua mão agora e dizer assim: Senhor, como se estivesse dizendo assim: Senhor, eu estou em crise e eu preciso de um milagre. Eu preciso que tudo aquilo que foi aqui falado eu possa viver, e que logo eu possa ultrapassar esse limite que eu estou vivendo de crise e começar a viver as promessas do Senhor. Então, se você está enfrentando crise, independente de que área for, talvez na vida física, talvez na vida emocional, ou talvez até mesmo na sua vida espiritual, levante uma das suas mãos, para que a gente possa estar orando por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez é um esfriamento da sua fé, é uma crise espiritual que foi instaurada na sua vida, mas o Deus que opera na crise está aqui, e Ele quer mudar essa realidade. Dá um passo de fé. Sem fé nada acontece. As coisas acontecem quando você der um passo de fé. A gente viveu isso, a gente aprendeu isso hoje na manhã na escola da fé. Levanta uma das suas mãos, em nome de Jesus. Quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os olhos. Tem bastante pessoas com as mãos levantadas, mas não olhem. Feche os olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Pai, quantas pessoas que estão aqui com as mãos levantadas,
porque em alguma área da vida delas, elas estão passando por um momento de crise. E o Senhor vem com essa palavra, Senhor, que a última coisa é que a nossa confiança precisa ser depositada em Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, que a realidade dessas pessoas que levantaram a mão pela fé já possa começar a ser mudada. Ó Pai, que todas as etapas que aqui foi falada durante essa ministração possa se tornar real e verdadeira na vida dessas pessoas que estão com as mãos levantadas. E que elas possam ser as próximas pessoas a estarem aqui com um testemunho vivo para contar daquilo que o Senhor vai fazer mediante a crise. Pai, em nome de Jesus, que toda impossibilidade de mudança, toda descrença, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que permaneça, Senhor, somente aquilo que é Teu, que o Senhor possa levantar a fé de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, ó Pai, sentir agora, Senhor, uma unção de ânimo. Ó Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que levantou a mão, que está passando pelo luto ainda, chorando diante de uma situação, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, transformar esse choro em alegria. E uma expectativa muito grande diante daquilo que o Senhor vai fazer pelos olhos da fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar tocando em cada situação, talvez algumas situações em que o homem disse que não tem jeito, mas a Tua palavra diz que a última palavra é do Senhor e não do homem. Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a cura para aqueles que aqui estão com a mão levantada, diante de uma enfermidade, de uma crise que foi instaurada, talvez na pessoa ou na família. Pai, em nome de Jesus, nas outras áreas, independente do que for, situações que geraram tristeza e que aqui entenderam nessa noite que estão vivendo diante de uma crise, que o Senhor já possa entrar em providência, ó Pai, e que o milagre do Senhor possa acontecer na vida dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor já possa, Senhor, começar a mudar a realidade, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, agora, Senhor, operando milagres. Que o Senhor possa, ó Pai, estar mostrando, Senhor, na mente dessas pessoas, não um momento de crise em que estão vivendo, valorizando esse momento, chorando, ó Pai, às vezes nem crendo que algo possa mudar, mas que a partir de agora, Senhor, elas possam ter fé, esperança, Senhor, que elas possam depositar a confiança no Senhor e que dias melhores, ó Pai, eles possam viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, nós entramos debaixo de chuva e nós saímos com o sol brilhando, e o Senhor ministrou no nosso coração, Senhor, que era o início de uma restauração, e que a bênção do Senhor já estava sendo ministrada na vida daqueles que ali estavam. O sol brilha novamente. Que esse sol, Senhor, possa brilhar na vida de cada um daqueles que aqui nessa noite encontram-se em crise. E que o Senhor possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, preparar nosso coração para que diante de crises que virão, porque assim está descrito na Sua palavra, a gente possa ter um comportamento sábio diante da crise. E que toda crise possa ter, Senhor, algo bom para que a gente possa tomar como algo diferente, vindo do Senhor para as nossas vidas. Um ensinamento novo, nos tornando ainda mais fortes e mais próximos do Senhor. E vendo o milagre do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E por tudo que o Senhor fez nessa noite, ó Pai. E na vida daqueles que sofrem e padecem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.